Bruno? Você se lembra que ele foi contratado pelo Palmeiras para seguir o seu tratamento de uma recuperação de uma contusão no próprio Palmeiras. Então o Palmeiras já sabia do histórico e sabia que tinha que seguir recuperando o Ramires. O Hulk não me parece ter isso, né? Então, na questão técnica, eu, se fosse qualquer treinador do Brasil, gostaria de ter o Hulk. Mas na questão de olhar os números com frieza e com equilíbrio, você precisa entender. Por isso que eu disse, se ele só joga, se abrir mão de muita grana. O Bruno, só em liberar você tá falando aí, porque tem jogador que só de liberar alguns jogadores que o Palmeiras liberou, ele já economizou o suficiente para pagar mais do que um Hulk. Mais do que um Hulk. Só o Ramires. O Ramires economizou metade do salário do Hulk. Só de liberar o Ramires. Então, eu não acho tão impossível. Não acho tão impossível. Vendo todos esses quadros aí, o Palmeiras que está em final de Libertadores, em final de Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, eu não vejo uma impossibilidade econômica dele jogar no Palmeiras. Não vejo. Acho que o Palmeiras tem lá o seu patamar e deve estabelecer um patamar se ele quiser jogar no Palmeiras. Mas esse patamar tem que ser obedecido. Eu não vejo inviabilidade nesse quadro específico do Hulk, porque tem jogador que ganha... você falou, tem jogador que se diz torcedor pro clube e para ganhar 1,5 milhão por mês. O São Paulo tem um exemplo disso e está sofrendo para pagar. Ô, Bruno... Eu já vou falar sobre isso, o Sormani chamou? Fala, Sormani. Isso. A questão é o seguinte, vale a pena contratar o Hulk? O Palmeiras precisa desse jogador? O Palmeiras precisa? O Flamengo precisa. O Adriano não está dando conta do recado? O William não dá conta do recado? A molecada que está lá, o Wesley, Gabriel... É mais barato, meu. Essa molecada não está dando conta do recado? Então, mas o Sormani... Você vai falar assim, mas aí que tá. O Pascoal falou do Ramires, pode pegar o Ricardo Goulart, o Bruno Henrique. Para o Palmeiras conseguir contratar esses caras, ele precisou se desfazer dos caras da base, certo? Para pagar a conta do Hulk, você vai abrir mão do Patrick de Paula? Você vai vender o Gabriel Menino? Você vai se desfazer do Danilo ou do Wesley? No caso do Flamengo, para você ter o Hulk, a gente acabou de mostrar aqui a matéria do Pedro, o Flamengo não está conseguindo pagar o Michael. Não está pagando o Michael para o Goiás, quer contratar o Hulk. Tá, então você vai vender o Gerson, você vai vender o Everton Ribeiro, você vai vender o Pedro para ter o Hulk? Exato. Aí é cada um que tem que avaliar se vale a pena ou não. Então, aí é que tá, por exemplo, alguém pode dizer o seguinte, olha, o William Bigode já é um jogador veterano, será que ele vai render em 2021, 2022, o que ele vem rendendo ao longo da carreira? Eu acho o William um jogador muito bom, fabuloso, eu gosto muito do William, gostaria muito que ele jogasse no meu time. Mas será que daqui para frente não se sabe? Então vamos contratar alguém. Mas esse alguém não pode ser o Hulk, com 34 anos de idade. Poderia ser o Gabriel, que está no Flamengo, e o Pedro, que está no Flamengo. Aí sim. É gente jovem, você vai investir uma grana legal, mas é cara que você sabe que você vai, inclusive, ter a possibilidade de revender para a Europa. E ganhar um dinheiro um pouco mais para frente. Vocês acham que o Flamengo vai ficar com o Pedro até o final da carreira dele? Não. Do jeito que esse cara joga, a chance dele voltar para a Europa é grande. O Gabriel é a mesma coisa. Então é nesse sentido que eu pergunto, vale a pena contratar o Hulk? Primeiro, ganha muito. Segundo, tem 34 anos de idade. Palmeiras precisa de alguém para, quem sabe, daqui 1 ano ou 2. Esse alguém para daqui 1 ano ou 2 não é o Hulk, é o Pedro. É o Gabriel, o Gabigol. Tem uma pergunta aqui, achei bem legal essa pergunta, hein? John Lima, que mandou na hashtag BBDebate de casa. Quem vocês preferem, o Hulk ou o Marcelo Gajardo? Quem o Flamengo mais precisa? Pois o Gajardo teria, pelo que a gente acompanha, basicamente o mesmo salário que o Hulk. E aí, hein? Boa pergunta. E aí que técnico o Flamengo ainda não arrumou, né? Tá aí com o Rogério, mas ainda não é uma realidade. Jogador o Flamengo tem, inclusive para a posição do Hulk. Se fosse pensar assim, e mais, o Gajardo é trazer junto um trabalho, um plano de trabalho, uma filosofia do trabalho. Quem trouxer o Gajardo estará querendo emular o que foi feito no River. Pelo menos um plano com perspectiva de futuro. Quem trouxer o Hulk, como lembrou o Sormani, está fazendo um investimento só na raspa do tacho técnico. É 1 ano, 2 anos, 3 anos que ele jogar, ponto, acabou.
Você não vê de volta o dinheiro que investiu no Hulk. O Gallardo, nesse sentido, pode te trazer títulos, pode te trazer prestígio, pode te trazer, inclusive, jogadores, melhoras de jogadores, de indicações de jogadores, de aproveitamento de jogadores, tudo o que aconteceu com o River. O River pagou um salário alto para o Gallardo dentro dos padrões argentinos, mas teve de volta uma hegemonia. Eu acho que, assim, pensando muito friamente, nunca fico com o técnico em função do jogador. Mas nesse caso muito específico, eu vejo um investimento melhor no Gallardo, em termos de possibilidade de retorno, do que em um jogador de 34 anos e caro como o Hulk. Até porque ele gosta de aproveitar a base também, Bruno. O Muñeco Gallardo, ele adora trabalhar com a base de revelações do futebol sul-americano. Ele sempre tem olheiros, o River tem muito isso, desses olheiros que indicam jovens da Colômbia, do Uruguai, do Equador, da Venezuela. E o Gallardo, ele compra essa ideia de trazer esses jogadores, como também os jogadores da base, que ele aproveita muito bem na equipe do River. Eu acho que, nesse caso, eu concordo com o professor. Eu também concordo também, Edu? Não é direto, bem. né? Acho que não é uma conta simples assim, não, vou pegar esse salário, vou colocar no outro. Mas a gente está falando aqui de salários altos, certo? É melhor tentar o Gallardo, Sormani? Claro que é. Eu tentaria. Eu acho que aquilo que o Celso falou, perfeito. A análise dele é perfeita. É perfeito. Ele vai te trazer muito mais dividendos do que o Hulk. Mas o Hulk joga, pode fazer gols e o Palmeiras pode ganhar campeonatos. Mas o Gallardo monta times que ganham campeonatos. Veja o trabalho que ele faz no River Plate. Gosta de trabalhar a base, lembrou bem o Pascoal. Revelando mais jogadores ainda, e o Palmeiras tem investido demais na base, e o Flamengo também investe, então vale a pena. Vale a pena. Você vai vender jogador lá na frente e tal. Você pode, inclusive, melhorar a qualidade do jogador, porque jogar na base é uma coisa, jogar no profissional é outra. Então, quando chega no profissional, essa transição é uma transição complicada. Se você pega um técnico bom, você faz uma transição mais suave. Ela é melhor. Então, essa pergunta aí que colocaram pelo fã de esporte, ela é muito pertinente. Quem o Flamengo deveria contratar? O Hulk ou o Gallardo? Os dois são caros. Praticamente a mesma coisa. Eu contrataria o Gallardo. Ô, Edu, quer dizer que ninguém está confiando mesmo no Ceni, hein? Isso que está por trás dessa resposta aí de vocês. Eu ia falar isso. Ninguém falou assim, não, o Ceni está pronto, o Ceni está aí, pode gastar com o Hulk. Não é um problema resolvido. Hoje não é um problema resolvido. Exato. É isso, Bruno. O professor falou de um problema não resolvido, e é verdade, muito também, né, professor? Por conta do próprio Rogério, por conta de um elenco, é uma somatória de fatores que levam a isso. Mas realmente eu tô aqui pensando, cara, imaginem a cabeça do Rogério, agora que vai dar, ele tá patinando e vem Gallardo no mercado, outros tantos no mercado. Então, obviamente que cria, né, essa sombra pro Rogério. Mas também porque, Bruno, é um encaixe. Não adianta. Agora, a reta final, eu li uma matéria hoje, até informações do próprio Pedro Torre, que cobre o Flamengo, e isso, para mim, eu acho que é o retrato também do Flamengo e da relação com o Rogério. Flamengo monitora, não demite Rogério, mas monitora jogo a jogo. Pô, o cara não tem... Então, se eu empatar, eu tô fora. Se eu ganho, você gosta de mim. Monitora jogo a jogo é bom. Jogo a jogo, então todo jogo eu vou sentar na minha sala. Na minha sala não é melhor entender o que você, Flamengo, quer? Às vezes é necessário o clube fazer uma autoanálise. Eu quero isso. Será que a minha escolha de mudança do Domenech Torrent para o Rogério, ela foi correta? Será que eu tinha que ter dado mais tempo? Também eu espero que a diretoria do Flamengo faça meia-culpa de tudo que está acontecendo. Mas essa é a bronca do BAP com o Braz. Não adianta, né, Pascoal? Esse é uma das quedas de braço do BAP com o Braz. Pascoal, daqui a pouco... Esse é um dos motivos dessa queda de braço. E aí nós vamos levar para o lado agora também da alegria, do entretenimento. Já pensou, Bruno? Tá aqui, ó, tá a rescisão do Rogério. Assina ou não? Aí o gerente de futebol vai assinar. Aí ele fala assim, não assina, que o outro homem não quer. Não, assina, eu tô falando para assinar. Não assina. Bruno, não pode, futebol não é assim, cara. Desculpa. Se começar a fazer assim, não vai, não dá, né?
Nessa de assina, tem outro vídeo nessa de assina ou não assina? Assina a venda do Everton Ribeiro ou não? Tem uma matéria do Pedro também, que você acabou de citar, do nosso companheiro aqui, o Pedro Ivo Almeida, falando que os empresários do Everton Ribeiro, eles já foram sondados e chegaria uma proposta no Flamengo de 40 milhões de reais, viu, Celso, pelo Everton Ribeiro. O jogador ainda tem contrato até 2023, certo? Foi renovado recentemente. Sim. O contrato dele que terminaria no final desse ano. E o Everton está avaliando, ele gosta do lugar, não vê problemas em voltar para lá. E essa seria a proposta que pode chegar ao Flamengo aí nos próximos dias, Celso. Eu acho que fundamental é o que o jogador quer. Porque também manter o jogador insatisfeito. Eu não digo que ele esteja insatisfeito, mas satisfeito como estava antes, ele não está. Então, para você insistir com um jogador que não está com a cabeça no clube, se a perspectiva for dele não render o que já rendeu pelo Flamengo, acho que o Flamengo pode passar ele para frente, pensar num outro jogador para a posição, ninguém é insubstituível. O melhor dos mundos era a retomada daquele nível de futebol que inclusive o levou à seleção brasileira, onde ele também atuou bem. Né? Algumas más línguas fazem uma relação que eu não acredito, mas fazem essa relação direta de que ele nunca mais foi o mesmo depois que voltou da seleção. Eu achei isso uma bobagem, acho que é um jogador suficientemente experiente para não sofrer esse tipo de efeito. Mas o Flamengo tem que pensar o que é melhor e perguntar para o jogador, principalmente perguntar para o jogador do que você está afim. Se ele estiver afim de ir, o Flamengo procura um outro rumo, procura uma outra solução. Eu acho que é melhor do que ficar nessa eterna, cadê o Everton Ribeiro? O que tem que fazer para o Everton Ribeiro voltar a ser Everton Ribeiro? Se ele quer mudar de ares, se a proposta for boa, a vida continua. Continua. Pega um outro jogador para a função dele, inclusive com esse dinheiro que entra. Não, tem lá o menino, tem lá o PP, o menino PP, a muito meia. Bom jogador. Pronto, é verdade. É bom jogador. Verdade. De saída já pode dar a camisa para o menino, né? Acho que não é o fim do mundo, não. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que se chega um valor desse aí de 40 milhões de reais, é um excelente negócio para o Flamengo. Muito bom. Imagina, você há 3 anos paga 20... Ô, Sormani, eu estou fazendo a seguinte conta, há 3 anos eu paguei 20 milhões, 22 milhões pelo jogador, que me deu uma Libertadores e me deu um Campeonato Brasileiro. 3 anos depois, eu negocio esse jogador pelo dobro do valor, com a idade mais avançada, para mim é um excelente negócio, se chegar. Tá conseguindo o que não vai conseguir com o Hulk, que a gente acabou de falar aqui. Mas quando você contrata o Everton Ribeiro vem do mundo árabe, valendo 20. Hoje você tem o Everton Ribeiro, que tem 31 anos de idade, não é velho, com uma Libertadores nas costas, com um Campeonato Brasileiro, com Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e convocações para a Seleção Brasileira. Então, aquele Everton que você comprou era um. Hoje, esse Everton é outro. Ok, 2 anos mais velho, mas ele não está velho. Ele tem 31 anos de idade só. E eu acho 7 milhões e meio de dólares pelo Everton Ribeiro pouco. Pouco. Eu acho que é pouco. O Flamengo poderia negociar com 2 dígitos. 10 milhões no mínimo. Daí para cima. Mas ele tem esse mercado? Mas se não tiver, fica aí, ué. Ele é bom jogador, ele tá numa fase ruim. Se ele não tiver, ele é bom jogador. Se ele não tiver esse mercado, eu vendo por esses 40, eu vendo. E ficar aí como tá não é legal não, hein? Não é legal esse momento do Everton Ribeiro, não. Isso. Sim, mas você vai vender um jogador que tá num momento ruim? Esse é o problema. Não. Aliás, no momento ruim, você não deve vender ninguém. Você tem que vender a sua commodity, o seu ativo, no momento bom. Na baixa, você perde dinheiro. Tem que vender na alta. Ele está numa má fase, mas ele é bom jogador. Pelo amor de Deus. Então, se o Flamengo precisa... Vamos supor, o Flamengo é igual ao Santos. Não é. O Flamengo não precisa de dinheiro. Então, o Santos vende por qualquer dinheiro porque ele precisa de dinheiro. O Flamengo, até onde se sabe, tem alguns problemas, mas não são problemas graves financeiros. Agora, se forem problemas graves, aí vende. Aí não tem o que fazer. Se não forem, por esse dinheiro, eu não vendo. Mas Você vende ou não vende, Pascoal? Quarentinha não é qualquer dinheiro não, hein? Quarentinha eu vendo. Quarentinha pinga, hein? 40 milhões de reais, eu acho que já com as conquistas do Everton, com o que ele fez, eu acho que dá para pensar. Mas penso também que o valor
como o Sormani. Eu acho que tem que começar com 10 milhões de dólares, ou que é o valor oferecido. Tem que começar com 10 milhões. Porque eu acho que esse é o patamar do Everton. Ele não está jogando bem agora, concordo com vocês. Mas eu acho que o patamar dele é de 10 milhões para cima. Mas é um jogador que tudo bem, não é velho. Não é velho. Esportivamente ele pode estar até no auge aí, vai. Fisicamente. Mas pro mercado gente. O mercado já vê jogador com 25 anos como velho. Depende do mercado, né, Bruno? Pro grande mercado O mercado árabe não vê assim. O mercado árabe tá... Ele não olha isso. Eles olham para títulos, para conquistas. O futebol árabe, o time do futebol árabe, não contrata jogador para vender depois. Nós fazemos isso. Muitos saem daqui para jogar em times de segundo escalão na Europa, esses times europeus contratam para revender. Mas o mundo árabe, se estiver contratando então, Everton... Mas o árabe, por que o árabe